Olá, família do Axé, espero que esteja todo mundo bem aí. Aqui todos nós estamos bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai, Oxalá Oxaguiá. Gente, passar rapidamente para me apresentar para aquele que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou o pai Marcelo de Oxalá, sou o dirigente do espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse canal, desse nosso canal, tá bom? Qual é o conteúdo hoje? Como está na descrição, o que é Odu Kan, ou o que é Odu Principais. Tá? É sobre esse o assunto do conteúdo hoje, mas também vamos com uma síntese, um resumo, tá? Dentro daquelas minhas anotações e no meu roteiro, para que eu não me estenda muito, eu vou tentar aqui passar o que é Odu, para aquele que tem dúvida ou ainda não sabe, para depois a gente entrar no que é Odu Kan ou Odu Principais. Ok? Esse é o conteúdo de hoje, feito sempre com muito carinho, muita dedicação, tá? Para todos vocês e muito respeito. O pai sempre fala a mesma coisa porque é verdade. Tá bom? Eu vou chamar a vinheta e logo depois da vinheta a gente já começa com esse nosso bate-papo, ok? Então, que venha a vinheta. Então vamos lá, vamos ao conteúdo, né? Primeiro aqui de uma forma bem rápida, explicando para aquele que realmente não sabe o que é Odu, vamos lá. Odu é destino. Meu pai, isso aí todo mundo fala. Odu é caminho. Meu pai, também todo mundo fala. E fala com razão, porque é destino e é caminho. Dentro de cada um Odu, né, você tem os gitãs, as histórias, os contos a serem interpretados, né? Para trazer caminhos, destino da humanidade. Tá? Então, presta bem atenção, eu costumo explicar para as pessoas que estão no jogo comigo, as pessoas que jogam comigo já sabem. Pai, o que é Odu? O que é isso que está falando aí? Odu isso, Odu aquilo? O que quer dizer isso? Eu tento explicar de uma forma para aquela pessoa que não tem nenhum tipo de esclarecimento, que é um manual de instrução, tá? Então veja bem, não vão pegar depois desse meu comentário e colocar aí num corte, dizendo, o pai Marcelo de Oxalá está dizendo que Odu é um manual de instrução. Pronto. Não é isso. É para simplificar a ideia e o raciocínio daquele que é totalmente leigo. Tá bom, gente? Deixando aqui bem claro. Por que o manual de instrução? Porque ali vem tudo que você precisa fazer ou deixar de fazer. Ok? Quais são os seus melhores caminhos e opções? Ok? Esse é o entendimento. Tá? Então, Odu significa destino? Sim. São os nossos caminhos sendo revelado através dos versos de Itãs, tá? De Ifá. Ok? O Odu traz as respostas sobre todas as dificuldades que as pessoas possam vir passar. Ok? Indicações também são trazidas, né, para que a pessoa possa superar aquele momento ali que ela está passando de dificuldade. Ok? Sempre apontando as mensagens, orientações, ensinamentos para o melhor caminho. Ok? E o Odu, ele indica o que vai acontecer em cada momento da vida do ser humano. Ok? Desde o seu nascimento até o dia da morte, até a linha final, né, da linha da vida. Tá? Essa é a ideia. Tá? E eu costumo passar, tá, para as pessoas que jogam comigo, os meus consulentes, os meus clientes,
que é como se fosse um manual de instrução. Você tem um carro, vendeu, comprou um outro carro, e esse carro você nunca teve naquela marca, você não conhece o carro. Hoje em dia, né, o painel é tanto botão que parece até que você está ali no painel de um avião. Você vai ter que pegar o manual de instrução para poder entender como é o funcionamento. Também para saber como é que é a calibragem, como é que é a troca do óleo do motor. Então, manual de instrução. Para quem não tem conhecimento de o que é Odoo, eu sempre passo isso. É um manual de instrução. Tá? Simples assim. Tá bom, gente? Então, Odoo também abre caminhos para os orixás e para algumas divindades. Ok? Nós temos que entender que essa ajuda é em todos os aspectos, de todos os campos da nossa vida. Tá, ok? Campo espiritual, profissional, saúde, sentimental. Ok? Ifá é a fala de Olúmira. A Ifá é uma religião? Sim, é uma religião. É uma filosofia de vida? Sim, é uma filosofia de vida. Ifá é um culto a um orixá, que dentro de Ifá se cultua outros, mas é o culto de um orixá que é Olúmira. Né? Quem é Olúmira? Então, Olúmira, ele é o testemunho da criação do universo por Olodumare, Deus. Nesse momento, ele adquire a inteligência, a sabedoria, tá, ok? Lhe é dado, tá? Sobre o destino da humanidade, entendeu? E são nos versos de Ifá, que são os itãs, né? Os contos, que ali se traduz aquilo que um dia foi, continua sendo e sempre será, sendo utilizado dentro da comunicação e da fala de Ifá, que são os oráculos. Quais? Iquifa, Opeleifá. Esses dois só podem ser utilizados e manipulados por um babalaô. Ah, o senhor faz? Não, eu não sou um babalaô. Ah, o senhor disse que era iniciado em Ifá. Ué, eu não tenho caminho para ser babalaô. Meu caminho é outro. É ancestrais, é baculo. Entendeu? Então, para que foi procurar Ifá? Para aperfeiçoar o meu jogo, que eu sempre tive, o jogo mão para oráculo de búzio, jogo de búzio. Comecei com um jogo de Daorixá, um Dove Búzio. Depois eu mudei minha técnica, meu método, para os caminhos de Odoo, fazendo o jogo na ordem Oxeturá com 16 possibilidades de caída. Na verdade, são 17 possibilidades, 16 búzios para 17 possibilidades de caída, né? Para quem conhece o fundamento, sabe o que eu estou falando. Então, o que ocorre? A gente usa a ordem Oxeturá, tá bom? Mas, é isso que vocês têm que entender, tá? E também tem um outro oráculo, que é o Elide Logum. Esse sim, você não precisa ser um babalaô para poder utilizar, ter a permissão, tá? Eu já tinha a minha permissão para o jogo de búzio, né, de Daorixá. E fui buscar conhecimento, iniciação, né? Hoje eu sou um devoto de Olúmira, tá? E hoje eu tenho o assentamento de Olúmira em minha residência, em minha casa. Está aqui no mesmo ambiente que eu estou gravando, porque o mesmo ambiente que eu estou gravando é um ambiente que eu também faço atendimento por chamada de vídeo, tá? Todos os meus atendimentos oraculários são através de chamada de vídeo, tá? Eu já atendi algum tempo atrás presencial, hoje não. Hoje todos os meus atendimentos é chamada de vídeo.
Dá certo, meu pai? Dá, e eu assino embaixo. E aí o que ocorre? Eu tenho o meu Orúmira, né? O assentamento dele, e ele veio junto com o Exu, o amigo inseparável de Orúmira. Quem é que eu tenho aqui, através da família que eu me iniciei em Ifá, é o Exu Odara. Exu Odara. E é o Exu Ifá, o companheiro inseparável de Orúmira. Também conhecido como Bara Oxeturá. Ele leva o mesmo nome do que a ordem Oxeturá para o jogo de búzio, que é essa listagem de 16 Odu que nós vamos falar hoje. Ok? Já estamos, inclusive, falando, né? Então, eu recebi a orientação do meu Babalaô, que me iniciou em Ifá, como cuidar, como tratar. E eu trouxe para minha residência, está comigo, desde a minha iniciação, tá? E é isso. Mas eu não sou um Babalaô, nem posso, entendeu? Porque quem é Babalaô, quem pega o caminho de Ifá, e sabe que depois não vai poder fazer o que eu faço. Meu caminho é ser zelador de santo, né? Honrando muito a minha ancestralidade, a minha avó, que tinha uma macumba carioca no Rio de Janeiro. E hoje eu atuo numa umbanda muito tradicional, tá? Bem antiga, também com influência da umbanda Omolocô, da onde eu fui iniciado. E é uma umbanda com uma pegada de macumba carioca, tá? Que vem da minha ancestralidade, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Então, um Babalaô pode jogar o Iquifá e o Pelefá, e também o Eli de Logum. Aquele que não é Babalaô só pode, dependendo também do que ele fez, para poder ter a honraria de ter o jogo na mão dele para ele poder jogar. Aquilo tudo que eu acabei de falar. São iniciações, são as suas pagas, são os seus anos de estudo dentro, entendeu? Você tem que pagar ali seus anos direitinho, entendeu? Então, para poder fazer o jogo Eli de Logum, tá? O jogo de búzio. E são nesses 3 oráculos que Odu fala, trazendo os caminhos, através dos gitanos e dos versos, aquilo que aquele consulente, com a permissão, que a gente na reza, antes de abrir, a gente destrava o ori do consulente. O ori do consulente fala para o Bara Oxeturá, que é o Exu comunicador do jogo, através da ligação que tem comigo, da iniciação que tem comigo e dos imolé, para quem sabe o que é fundamento, sabe o que eu estou falando, vai responder com as caídas e eu, como olhador, vou fazer a leitura. Tá? É espiritualidade sendo usada aí, meu pai? Não. Aqui é estudo, conhecimento. Conhecimento sobre cada Odu e cada caída. Entendeu? Você tem uma ligação espiritual? Tem. Mas aqui não é para você ficar... alguém está falando comigo. Entendeu? É estudo, conhecimento. E esse conhecimento, esse estudo, ele vem através do conhecimento da interpretação de cada um Odu com os seus versos e itantes. Eu não sou um Babalaô, mas eu estudo Odu. Eu estudo o Odu. Eu estudo também os Odu na ordem de chegada. Entendeu? Mas você não faz o jogo de Babalaô e Iquifá ou Pelefá. Para que isso? Para que eu possa ampliar o meu conhecimento e eu possa ter uma interpretação mais odara. Então vocês têm que ver quem vocês estão procurando quando vocês precisam de uma consultoria espiritual. Porque a pessoa que está do lado, como olhador, do outro lado da mesa, ela tem que saber o que está fazendo. Tem de muita responsabilidade. Então, eu estou passando fundamentos
de conhecimento de jogo, de Odu, de caída, mas você tem que fazer suas pagas, as suas iniciações, e tem que estudar para poder, entendeu? Eu aqui estou facilitando, caso você não tenha quem te ensine, eu aqui estou me propondo a essa ideia, ok? Mas você tem que buscar fazer o que precisa ser feito para que você tenha condições de estar no lugar que eu estou. Isso é simples, ok? De entender. Então, vamos entender o que é, então, o Odu. Já falamos para vocês que Odukan, já expliquei mais ou menos para vocês terem um entendimento do que é Odu. O que é Odukan? Odukan. Os Odukan são 16 Odu, também chamados, conhecidos e tratados como os Odu principais, que eles estão numa relação, numa lista, na ordem Oxeturá, para ser usado e utilizado dentro do jogo Elide Logum, jogo de búzio. No Opeleifai, no Ikifá, é uma outra listagem, é a ordem de chegada, que a gente vai trazer semana que vem, tá bom? Também são 16. Tá? Aí a gente vai até explicar como que, através dessa ordem de chegada, você depois tem a união de uma perna de um Odu com outra para fazer o Omodu, que são, na verdade, 240 Omodu, saindo desses 16 Odu na ordem de chegada, chamados de Odu Agbaz, que daí é tema para a semana que vem, um outro conteúdo. E então você tem aí saindo, que são chamados de paz, né? 240, somando aos pais que são 16, os anciões, totalizando 256 Omodu. Tá? Isso eu vou trazer semana que vem. Tá? Por isso que eu peço a vocês, né? Prestar bem atenção, tem que estudar, gente. Tá? Então, o Odukan estão dentro da ordem Oxeturá para o jogo Elide Logum. É isso. E o que é o Odukan? É o Odu de uma única perna. Porque não é dele, não é dessa listagem da ordem Oxeturá, que sai uma perna para se juntar com a perna de um outro Odu para dar um Omodu. Não, só na ordem de chegar, na ordem Oxeturá não. Por isso que na ordem Oxeturá, todos os Odu, você não pode falar que é um Odu, um exemplo. Odu Odi Meiji. Não. Você tem que falar que é Odu Odi Meiji, se for na ordem de chegada. Meiji é duas vezes. Entendeu? Então você vê pessoas jogando o jogo de búzio falando Meiji, porque leu lá na apostila, no livro, mas não sabe qual é a hora de aplicar aquele conhecimento e o porquê. Entendeu? Então, olha só. O que ocorre? Odu Kan, Odu de uma única perna, é a mesma coisa do que o Odu principal. São todos os 16 Odu numa ordem que é chamada ordem Oxeturá. A ordem Oxeturá dentro de uma listagem maior, de uma compreensão maior, que é a listagem que eu trabalho, a listagem de Oió. Tá? Vocês vão encontrar uma outra listagem? Sim, vocês podem tropeçar numa outra listagem, com nomes de Odu diferentes e até menos quantidade do que 16, tá bom? Esse é o entendimento, tá bom? A ordem que eu trabalho é a ordem da lista de Oió, tá bom? Agora, vamos conhecer esses Odukan, Odu de uma única perna, também chamados de Odu principais, na ordem Oxeturá, para o jogo Elide Logum. Então vamos lá. Começamos com a primeira posição, que é o Odu Okaran. Ele se apresenta de que forma? Tanto na mesa, quanto na toalha ou na peneira. Um búzio aberto para 15 fechados. Nós temos o Odu Okaran. Segunda posição, nós temos com 2 búzios abertos para 14 búzios fechados, o Odu Ejioko. Ejioko. Tá bom? Terceira posição,
com 3 búzios abertos para 13 búzios fechados. Nós temos o Odu Eta Ogundá, Odu Eta Ogundá. Quarta posição com 4 búzios abertos e 12 búzios fechados. Nós temos o Odu Irofum, Odu Irofum. Ok? Quinta posição com 5 búzios abertos para 11 fechados. Nós temos o Odu Oxê, Odu Oxê. Sexta posição com 6 búzios abertos e 10 búzios fechados, nós temos o mais famoso de todos, né? O Odu da prosperidade, né? Que é o Odu Obará. Sétima posição, com 7 búzios abertos para 9 fechados, nós temos o Odu Odi, Odu Odi. Oitava posição, com 8 búzios abertos e 8 fechados, é a caída do equilíbrio, de forças, né? Nós temos o Odu Egionile, Odu Egionile. Na nona posição, nós temos com 9 búzios abertos e 7 búzios fechados, o Odu Ossá, Odu Ossá. Agora, rapidinho, tá? Para não me estender muito, eu só vou pedir aqui, antes de pedir eu vou agradecer. Gente, gratidão por todos que estão se inscrevendo, tá? Pelas mensagens, pô, as mensagens são lindas, tem mensagens que eu chego até a me emocionar. Poxa, gratidão mesmo, tá? A gente faz isso aqui com tanto empenho, sabe, com tanto carinho, com tanta dedicação, tanta responsabilidade para todos vocês. E quando a gente vê comentários, poxa, bem positivos ao nosso trabalho, nos honra e nos dá incentivo para cada vez continuar mais ainda. Mas, ó, eu peço aqui, ó, dê o seu joinha, dê o seu like, tá ok? E compartilhe esse vídeo, tá? Deixa aqui alguma observação, tá? Faça o seu comentário para o YouTube, isso é importante, tá bom? Então, vamos então aqui. Agora nós estamos para a 10ª posição. Com 10 búzios abertos para 6 búzios fechados, nós temos o Odu Egiofum. O Odu Egiofum. 11. Agora, 11ª. 11. 11ª posição, 11 búzios abertos para 5 fechados. Nós temos o Odu Wari. Odu Wari. Mas também, dependendo da família da tradição, ele é chamado de Oarim, Odu Oarim. Qual é a maneira certa, meu pai? As duas estão corretas, vai depender da família da tradição, tá? É questão só de como a pessoa vai pronunciar ele, tá? Então, agora, 12ª posição, né? Com 12 búzios abertos para 4 fechados, nós temos o Odu Ejiraxeborá. O Odu Ejiraxeborá. Ok? Agora, na 13ª posição, com 13 búzios abertos e 3 fechados, nós temos o Odu Egioloban. O Odu Egioloban. Mas também, dependendo da família e tradição, tem uma pronúncia que é Egiolobon. Egiolobon. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo nem errado, vai depender da tradição da família. É só a pronúncia, tá? 14ª posição, com 14 búzios abertos e 2 fechados, nós temos o Odu Ika. Odu Ika. 15ª posição, com 15 búzios abertos para 1 búzio fechado, nós temos o Odu Obeogundá. Odu Obeogundá. 16ª posição. Pronto, chegamos ao último, né? Com 16 búzios se totalizando, abrindo todos eles, sem nenhum fechado, tá? A 16ª posição, todos os búzios se abrem, ok? Então, todos os cauris, todos os búzios, tendo essa representação. Nessa caída, nós temos o Odu
Aláfia, Odu Aláfia. Por isso que no jogo de confirmação, jogo Omerim, até no jogo de Obi, quando todas as partes se abrem para cima, a confirmação dando positiva, em Ire, você fala, o jogo Aláfio, por causa desse Odu. Tá bom? Gente, olha, o vídeo até que ficou um pouquinho além do que eu estava pensando, tá? Porque é muita informação e o pai não tem como correr, tá? E quem quer aprender, fazendo uma pesquisa, estudando, não pode querer um conhecimento assim, papum, rapidinho, tá? Tem que se dedicar, tem que estudar, gente, para vocês poderem entenderem, tá bom? Então, olha, mais uma vez, obrigado por todos que assistiram o vídeo até aqui, porque é importante você assistir o vídeo na sua íntegra, para que você possa entender todo o conteúdo do vídeo, tá bom? E aqui eu me despeço, tá bom? Que meu pai Oxalá, Oxaguian, possa estar abençoando a vida de todos vocês, grandiosamente. Axé, tá? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.